Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o Corrida do GP Total. Estamos revisitando a temporada 1986 e confesso que já estamos começando a ficar com saudades dessa série, né, dessa epopeia que a gente está fazendo aqui, relembrando a cada corrida, os detalhes dessa incrível temporada 1986. Chegamos à penúltima etapa da temporada, Grande Prêmio do México, o México que retornava ao calendário da Fórmula 1 ausente desde 1970, ganhava o nome dos irmãos Pedro e Ricardo Rodrigues, os hermanos Rodrigues, e nessa volta um GP que foi decisivo para o Gran Finale na Austrália, e que é a próxima corrida, nossa corrida que a gente vai fechar aqui a nossa série de 1986, e para relembrar esse grande prêmio mexicano, essa volta do México e uma vitória emblemática de Gerhard Berger, tenho aqui mais uma vez acompanhando meu amigão de bancada para o Corrida a Corrida, o Márcio Madeira. Márcio, amigão, boa noite. Uma corrida que não foi só pela vitória do Berger, ela foi uma vitória-chave, foi um momento-chave para o desfecho da Austrália. A gente não consegue contar o que aconteceu na Austrália sem contar o que aconteceu no México. Boa noite, amigão. Saudações, Lucas, amigos de casa. Aperta o cinto, que é uma prova tensa. Se eu tivesse que definir numa palavra, seria tensa, né? Uma prova de muita tensão. Geralmente nas boas séries, né, o penúltimo episódio costuma ser o melhor, né? O penúltimo episódio é aquele que te deixa, uau, é agora. Como é que tudo finale, assim. Como é que tudo vai se resolver a partir de agora? Quer dizer, te surpreende, e um monte de conflito que você esperava, ele prepara, e na hora que vai acontecer, ele termina, né? Então, 86, boa série que foi, né? Tem um episódio de muita tensão no México. É importante falar que foi no México, né? Substituindo justamente Kyalami, na África do Sul, curiosamente uma pista ainda mais elevada em termos de altitude do que Kyalami, o que é um fator importante, né? O México, além da elevação, que naturalmente dificultava muito o arrefecimento dos carros, afetava o funcionamento dos motores, também tem a superfície geologicamente muito ativa. Então, mesmo com recapeamento, com todo o trabalho que foi feito na pista, ela ficou muito ondulada, né? Sempre foi ondulada, sempre foi um problema isso. Atualmente conseguiram resolver finalmente em boa parte, mas era crônico, né? Nesse período histórico, as ondulações eram crônicas, era um desafio enorme para você conseguir ajustar o carro em termos de suspensão, porque não podia ser baixo demais, não podia ser duro demais, era um desafio, muito menos downforce por causa do ar rarefeito. Uma pista complicada, de muita personalidade, um asfalto muito abrasivo, muito sujo, também fora da linha. Curioso observar que o último GP do México tinha sido em 70, ano que o país sediou a Copa do Mundo, e em 86 sediou de novo a Copa do Mundo, né? Também tinha tido o terremoto em 86. Foi um intervalo entre as corridas, foi um intervalo entre as Copas do Mundo também. E tudo isso são fatores que a gente vai sentir ao longo do fim de semana, essa abrasividade, esse desafio para preparar os carros. E o aspecto psicológico dos irmãos Rodrigues aí, né? Ricardo e Pedro. Ricardo, sobretudo, é um talento imenso, que poderia certamente ter tido um futuro grandioso na Fórmula 1. Pedro, mais um piloto mais endurance, mais consistente, né? Mas também foi vitorioso na Fórmula 1, conquistou o Grand Prix também. E estão aí os irmãos, muita gente fala de irmãos Rodrigues, mas não nos tem uma imagem, né? Pedro aí à esquerda com o capacete prateado, o Ricardo com o capacete amarelo. Ele seria piloto Ferrari, ele seria um futuro piloto Ferrari para os anos 60, teve uma morte prematura, justamente num grande prêmio do México em que ele foi emprestado para um carro Lotus, acabou tendo um acidente fatal. Era muito promissor, em 62 ele já mostrava um grande talento, mesmo muito jovem, ele faleceu muito jovem, e o próprio Pedro Rodrigues também encontrou seu destino nas pistas em 1970, numa prova Endurance. Duas grandes figuras que acabaram aí levando o nome do México para a Fórmula 1, mas que encontraram seus destinos
na pista. E eles levaram também um terceiro mexicano muito importante chamado Joe Ramírez, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui no canal. Peço para que vocês, caso tenham curiosidade, o Joe Ramírez, que trabalhou com os irmãos Rodrigues, trabalhou na Eagle Dungarney, trabalhou na Tyrrell, junto a Jack Stewart, François Sever, trabalhou com Emerson Fittipaldi na equipe Cooper-Sucar Fittipaldi, foi coordenador da equipe McLaren nos melhores anos McLaren de Ron Dennis, trabalhou com Nick Lauda, Alan Prost, Senna, Mika Hakkinen, enfim, é um cara que teve uma carreira super longeva dentro da Fórmula 1 e foi levado à Fórmula 1 junto aos irmãos Rodrigues. A gente teve a grande satisfação de entrevistar o grande Joe Ramírez, que gentilmente cedeu um pouco do seu tempo e das suas memórias para falar com a gente aqui no GP Total. O GP Total que, claro, está entrando, só está começando 2026, e é claro que a gente vai ter também, nesta nova temporada 2026, muitas entrevistas interessantes para a gente falar, mas fica registrado nossa homenagem aos irmãos Rodrigues, que dão nome ao circuito, rebatizaram o circuito a partir do momento que a Fórmula 1 volta ao México. Importante a gente falar também que restavam 2 etapas, né, e o sistema de melhores resultados começava a operar. Mansell, a partir do México, teria que descartar um quarto lugar de Mônaco, e a partir daí só terceiro lugar, quer dizer, o máximo que o Mansell poderia somar seriam 81 pontos. O Prost tinha a 6ª posição na Bélgica e a 6ª posição na Alemanha para descartar, ou seja, tinha 2 sextos lugares. Ele poderia chegar a 75 pontos. E o Nelson só ia descartar o 7º lugar de Mônaco, que na verdade não somava ponto nenhum, então ele não tinha ponto a perder. Então o Nelson podia chegar a 78 pontos, quer dizer, Mansell 81, Nelson 78, o Alain 75. Era a realidade deles ali para essa prova. O Mansell podia ser campeão se vencesse, naturalmente, se ele fosse segundo à frente de... Vamos falar isso, o México era o match point para o Mansell. E ele uma grande expectativa. O Mansell estava uma pilha de nervos no México. Estava uma pilha de nervos. Pois eu estou contextualizando justamente porque se ele fosse segundo, por exemplo, mas Nelson e Prost ficassem atrás, ele era campeão. Se ele fosse terceiro, também havia combinações do Prost atrás e o Nelson quinto, se eu não estou enganado. E se mesmo que fosse quarto ou para baixo, porque já não somava pontos a partir da 4ª posição, se o Prost estivesse atrás dele e o Nelson não pontuasse, ele era campeão do mesmo jeito. Então, o Mansell estava com muitas combinações que o favoreciam para ser campeão já no México. E aí o fator psicológico é muito importante, porque Nelson já era bicampeão, Prost já era campeão. Prost já tinha tirado esse peso dos ombros, ele não tinha a obrigação de ser campeão com o carro que estava guiando. Prost estava muito mais leve do que em anos anteriores, estava à vontade. E o Nelson tinha conquistado 2 títulos mundiais, sempre chegando à última prova atrás na pontuação. Aconteceu em 81 e 83 ele descontou 14 pontos nas últimas 3 corridas. Então o Nelson estava em casa, o Nelson estava habituado àquilo ali. E a gente vai notar isso ao longo do fim de semana. O Mansell foi aquele jogador de tênis que chega ao match point do primeiro Grand Slam, do primeiro Major que ele pode vencer, e o braço encurta. O braço encurta, ele começa a esperar o erro do adversário, começa a não assumir tanto risco. O Mansell sentiu. Você vê uma entrevista dele. Você vê uma entrevista dele após o GP de Portugal, você vê que ele não consegue controlar o sorriso. Ele estava, quando fala, você pode ser campeão na próxima corrida, ele começa a sorrir, você vê que ele estava meio chocado com aquilo. Ele estava tenso. E o Nelson vai ser mais rápido do que ele em todos os treinos ao longo do fim de semana. Nelson sempre mais rápido. Nelson gostava disso, gostava de jogar pressão para o outro lado, gostava de mostrar que estava afim. Ele estava muito longe de ter desistido, estava muito longe de ter jogado a toalha. Ele estava assim, mais forte que o Mansell todo fim de semana. Uma pista difícil de acerto, o Nelson naturalmente era melhor nisso. A grande surpresa, Lucas, foi que na hora da classificação, surpresa muito entre aspas, né? Porque estava aquela guerra de classificação, o Berger também já andando forte, né? O Fábio andando forte, e o Nelson sempre à frente do Mansell, e aí no finalzinho da classificação, o Ayrton tinha sido o quinto, se não estou enganado, no primeiro dia, quinto ou quarto. Pela manhã, no sábado, ele já foi mais rápido, e na classificação, de novo, né? Mesma coisa, no final da classificação, vem a Lotus preta, uma faca entre os dentes, e
O Ayrton faz a pole, a 8ª pole dele no ano, e na verdade uma pole bem assustadora também, porque a gente está ficando repetitivo falando disso, mas quando chegou na peraltada, o pneu já tinha acabado, e tem um solavanco ali no meio, e o carro bate no solavanco e dá uma escorregada, e ele controla, todo mundo prendeu a respiração, fala, agora vai embora, né? E ele controla aquela escorregada e fecha a volta em 16.990. Então ele ainda bate o Nelson na classificação, bate o Mansell, né? Uma maravilhosa, eu ia xingar aqui, uma maravilhosa volta do Ayrton de novo, essa escorregada na peraltada foi coisa de conseguiu controlar e pé no fundo e faz mais uma pole. E aí, Lucas, você imagina, você quer saber o que é a definição do que é tensão? Eu te digo o que é tensão. Tensão é você pegar Ayrton Senna e colocar do lado sujo da pista para largar na pole, numa pista que a distância entre pontos largada e a primeira curva é quase 1 quilômetro. Esse lado que o Ayrton está, o lado interno, é totalmente sujo, escorregadinho. Do lado dele, no melhor traçado, no melhor ponto, está Nelson Piquet, que na corrida anterior em Portugal passou a prova inteira, metade da prova, colado na Lotus preta do Ayrton e não conseguiu passar. E em terceiro está o Mansell. Então, assim, senhoras é e muito senhores, claro. Que grid de largada, que foto, que grid de largada. E a gente vai fazer a leitura disso, Lucas. Olha só, o Ayrton tinha acabado de deixar a briga pelo título. O Ayrton, no final do GP de Portugal, tinha ficado de fora da briga pelo título. Teoricamente, ele não tinha nada a perder. Claro que tem a corrida a perder, mas não tinha mais. Virou franco atirador. Né? Para ele só interessava correr pela vitória. Essa é a melhor definição. Só interessava correr pela vitória. O Nelson tinha um plano muito claro na cabeça. Repetiu o que o Mansell tinha feito em Portugal. Largar do lado limpo, passar o Ayrton e deixar o Ayrton de zagueiro segurando todo mundo. A estratégia do Nelson só ia funcionar se ele passasse o Ayrton na largada. Para ele era muito claro. A corrida do Nelson dependia totalmente de passar o Ayrton na largada, deixar o Ayrton segurando a galera atrás e ele poder sumir na frente para vencer a prova. Só que o Ayrton tinha planos diametralmente opostos. Ele estava na rota de colisão total com o Nelson. Porque o plano do Ayrton era justamente fazer a primeira curva na frente e segurar todo mundo. Dane-se, ele não tem nada a ver com a briga com o título. Se alguém for dividir curva, ele tem menos a perder. Então, olha o que se desenhou para essa largada e essa primeira curva, né? E a gente vai ver isso, na verdade. Vamos falar logo que o Mansell, o braço encurtou. Cadê o Mansell na prova? Cadê o Mansell nessa foto aí? E o Mansell sumiu. A gente tem aí essa briga cabeça a cabeça entre Senna e Piquet. O Berger largando muito bem, porque largou do lado certo. E a gente já vê Prost, uma Ferrari que é a do Alboreto, aí já começa a Brabham, Ligier, um mundaréu de gente. Pois o Mansell, ele tá lá atrás. Tô colocando ele cai para 21º. Falou tudo, mas Mansell porque ele não consegue engatar o carro antes da luz verde. Só vai conseguir fazer isso quando meio mundo de gente já tinha passado. Tem uma foto que é muito interessante, porque flagraram o momento em que o Mansell estava lá, hesitando, e sendo ultrapassado por meio mundo de gente. Está ali já Patrese se livrando dele, o Prost no destaque ali à esquerda, e pode ver, a vaga 3 ali, ele continua parado, e todo mundo passando por ele. E é claro que isso aí é reflexo de toda a pilha de nervos que o inglês estava, com mídia inglesa que batia na tecla de que era o primeiro britânico disputando o título mundial desde o James Hunt em 76, que as condições do título do Hunt dramáticas, todo mundo sabe, foi revista no filme Rush. Então, é claro que não só o próprio Mansell, a questão do final do campeonato entrou muito na cabeça dele, como, claro, a pressão toda da mídia britânica, que vinha de 11 temporadas de seca a partir do momento que o James Hunt não tem mais competitividade, a partir de 77 ele até vence algumas corridas, mas já não é mais um contender para títulos, e vai se aposentar em 79, e a partir de então você não tinha ali um grande piloto de expressão britânico disputando títulos mundiais. Você vai ter
mais títulos para Niki Lauda, Mario Andretti, Jody Scheckter, Alan Jones, o próprio Piquet, e assim sucessivamente. Então, é claro que existia ainda esse fator extra, toda a mídia britânica, toda a mídia britânica, em cima do Nigel, que de repente se via nessa situação. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a gente consegue ver no destaque a solução nova de admissão da Williams. A Williams, dá para ver aqui um pequeno trapézio na lateral, embaixo do A do Cannon, que era onde você tinha o duto de admissão antigo do turbo. E a Williams, nesse final de ano de 86, passa a contar com um periscópio na parte superior, solução que até então ela não tinha tido no FW11. E por que isso? Isso é bem fácil de entender. Na parte superior, você tem um ar limpo, você tem um ar frio vindo para a admissão do turbo. Quanto mais frio esse ar estiver entrando, melhor, ainda mais uma condição de ar rarefeito, que é uma característica inerente à pista do México. Agora, esse trapézio anterior ficava na lateral, você tinha, claro, menos drag, porque afinal de contas você coloca mais um elemento aí que aumenta a área frontal aerodinâmica de um carro, você tem mais uma coisa a ser vencida como resistência, enquanto que o trapézio aí era um NACA duct, né, um duto que entrava para dentro dessa superfície, você tinha parte desse ar sendo aquecido pela saída do radiador. O radiador que está bem aí em destaque depois do N do Cannon, um radiador que era enorme e que no México, principalmente, tinha que estar bem mais aberto por causa dessa questão também do arrefecimento, que era um desafio para isso. Então, a Williams passou, a partir de então, a usar os periscópios, chamados periscópios, que era uma solução que estava cada vez mais em voga para essa Fórmula 1, em detrimento a essa entrada lateral que foi, dá para ver aí, ela foi tapada, isso é uma tapadeira junto aí dos pequenos rebites que estão aí do lado e que selaram essa parte e fizeram com que a Williams tivesse essa solução diferente de admissão para as etapas finais de 86, o que mostra que as equipes, elas lançavam seus carros e sim, elas promoviam também melhorias durante a temporada. E isso fica claro quando a gente mostra esse tipo de solução que é visivelmente diferente e que, claro, se a Williams fez isso é porque encontrou mais desempenho, encontrou mais performance, mudando essa configuração da admissão do turbo dos poderosos motores Honda. Eu vou te pedir daqui a pouco para voltar para aquela foto da largada dos dois, mas antes deixa eu falar uma coisa. Em Portugal, pouca gente se deu conta de que o Arnoux fez a prova inteira sem parar. E o Berger estava fazendo a prova inteira sem parar também, até se envolvendo numa ocorrência com o Johansson. A Pirelli estava desenvolvendo aquela fórmula do pneu que durava mais, né? E pouco antes da largada, o Lee Gold, da Goodyear, foi com uma comitiva na Williams falar que o pneu certo para largar era o pneu C, macio. Tanto o Nelson quanto o Frank Darren estavam convencidos de que o pneu certo era o pneu B, médio, que daria para fazer provavelmente a prova inteira sem parar, ou se fosse parar, fazer uma troca só. Nelson tinha testado os dois, estava convencido disso, mas o Lee Gold, que é o técnico, o responsável pela Goodyear, e todos os engenheiros falaram: se você fizer isso, vai perder o campeonato, vai perder o título, vai jogar o título fora, tem que correr de C, tem que correr de C, tem que correr de C. Frank Darren fala que passou os últimos 40 anos lamentando ter ouvido, ter cedido a pressão da Goodyear, e ele estava convencido de que o pneu certo para largar era o pneu B. Bom, o fato é que a disputa entre o Nelson e o Ayrton foi muito dura nessa primeira curva, muito dura, mas dura mesmo, uma disputa muito pesada. O Nelson, você vê que está jogando o Ayrton para dentro, olha como o Nelson está distante do ponto de tangência dele à esquerda. Exatamente. Ele já está para lá do meio da pista, e ele foi espremendo o Ayrton, espremendo com golpes no volante mesmo. Foi uma disputa territorial muito feroz entre os dois. Ele foi jogando o Ayrton para sujeira, jogando o Ayrton para o Ayrton ficar sem traçado, o Ayrton resistindo e o Nelson empurrando.
foi muito, muito dura. E os dois vão frear no limite, o Ayrton vai dar uma travada vigorosa de pneus, e a câmera perde, o Ayrton dá uma escorregada. E quase perde a posição para o Berger, inclusive. Só que o Ayrton fica furioso com isso. Furioso. A disputa nessa altura entre os dois, a gente já viu ao longo do ano quanto um deixava o outro aceso, né? E o Ayrton vai depois tentar, na volta seguinte, sair do vácuo, botar por dentro e tentar ultrapassagem de novo no limite, o Nelson fechando a porta, aquelas fechadas de porta que o Nelson dava, que um ano depois nessa mesma pista vai fazer com o Mansell, ou vai fazer de novo com o Mansell na Adelaide 90, que o Nelson, quando trancava para valer, né? E com o Ayrton ele vai fechando, mas o Ayrton sempre demonstrando, cara, eu posso bater, você não pode. É muito tenso, viu? Muito tenso. Tanto essa primeira volta quanto na volta seguinte. Duas disputas, assim, muito duras entre os dois. A gente vai ver coisa parecida na Austrália também. O Nelson meio que aprendeu, assim, a lidar com isso. Ficou metade da prova em Portugal atrás e agora ele quando vai para disputa com a Ayrton, ele vai, sabe, matar ou morrer, né? Então, essa drag race dos dois foi muito dura e muito no limite. Porque você vê, o Ayrton não queria ceder e teoricamente ele não precisava ceder. Então, se os dois batessem para ele, era menos prejuízo. Claro que ele não chegou a esse extremo e o Nelson foi espremendo também totalmente. Faz o Ayrton escorregar, o Ayrton quase perde a segunda posição. Depois o Ayrton vem babando para cima dele e eles disputam de novo a primeira curva de maneira muito selvagem. Mas as posições se estabelecem assim. Eu quero só abrir um parêntese, porque durante essa série a gente viu muitas dessas disputas muito acirradas entre Senna e Piquet, que é uma coisa que é pouco comentada quando se fala do acirramento, da rivalidade entre os dois. Tá? E em 86 foi esse auge, sim. Tá? A gente vai ver menos ocasiões dessa em 87, por exemplo. E a gente viu durante esta série aqui, o GP Total Corrida temporada 86, o que foi a ultrapassagem do Nelson no Ayrton na Hungria. E a confirmação que sim, Nelson mandou... Bom, quem não assistiu, assista. Tá? Porque a gente confirmou uma coisa que o Nelson sempre falou a vida inteira sobre essa manobra, a mais espetacular da história da Fórmula 1, a ultrapassagem definitiva da história da Fórmula 1, porque não vai acontecer de novo nada com o nível de exigência, de dificuldade, do brilhantismo dos dois envolvidos na disputa, nada vai se comparar. É a ultrapassagem definitiva da história da Fórmula 1. E a confirmação daquilo que o Nelson sempre falou sobre essa manobra. Quem não viu, veja. Cabe hoje, agora, México. E antes de você pegar a Austrália, que eu tenho certeza que você vai ligar as notificações do canal aqui, deixar o seu like para que você possa acompanhar o grande finale, volta lá na Hungria, vê o que o Nelson fez e uma coisa que a gente confirmou, que o Nelson passou esses últimos 40 anos falando que tinha feito, e ele realmente fez. Volto para você, Márcio. Pois as posições estabelecem com o Nelson em primeiro, Senna em segundo, Berger em terceiro, Prost em quarto. Prost, logo no início da prova, faz uma bela manobra, carrega bastante velocidade na peraltada, já entra no retão 20 e poucos milésimos atrás do Berger, consegue tomar a terceira posição. E o Prost, ao longo do ano inteiro, evitando essas batalhas, né? Nelson perdeu ponto em disputa com a Ayrton, em disputa com o Mansell perdeu ponto em disputa com a Ayrton, em disputa com o Nelson. E o Prost sempre evitando isso, né? Sempre. E ele vai fazer isso de novo aí. Isso aí tá caçando o Berger, daqui a pouco ele vai passar. As posições estabelecem assim, e o Prost é o primeiro a parar. Ele usou muito essa tática de boxe. Ele evitava, às vezes, o confronto direto, né? E ele vai parar na 30ª volta. O Berger não para, né? O Berger vai fazer a prova inteira sem parar, surpreendendo muita gente. E um ritmo muito bom, um ritmo muito forte. O Prost para na 30ª volta tentando fazer o undercut. O Nelson para na 32ª e o Ayrton vai fazer a mesma coisa que tinha feito na Hungria. Ele vai para o overcut. Ele, sabendo que os dois já pararam, que tem que poupar pneu, o Ayrton começa a andar muito rápido, começa a virar muito forte e finalmente depois vai aos boxes. E quando ele volta 20 e poucos segundos atrás do Berger, mas volta à frente do Nelson e à frente do Prost.
E o Ayrton faz 6 voltas bem competitivas, bem rápidas, começa a reduzir a diferença em relação ao Berger. Se o segundo jogo de pneus do Ayrton tivesse funcionado tão bem quanto o primeiro, ele certamente teria sido o segundo e talvez tivesse conseguido caçar o Berger. Talvez tivesse conseguido caçar. Eis a questão. Ele não conseguiu. O Berger manteve um ritmo de prova que o Ayrton, depois desse começo, né? Ele, claro, esquenta o pneu. Depois que o pneu esquenta, tem o primer do pneu. Ele dá umas voltas rápidas e depois mais nada. Não consegue caçar o Berger. O Ayrton, na verdade, ele faz 6 voltas boas e depois começa a ter um monte de bolha. Então ele volta aos boxes depois de 10 voltas. Ele é o segundo jogo de pneus do Ayrton. O desespero dos técnicos da Goodyear diante disso. Sim. O segundo jogo de pneus do Ayrton dura só 10 voltas. Então a corrida dele já fica muito prejudicada. Ele tem bolha no terceiro jogo também, mas ele percebe que não era inútil. Então ele leva o terceiro jogo de pneus até o final. Ele vai fazer 2 paradas. O grande problema dele foi o segundo jogo de pneus, né, que durou 10 voltas só, fez 6 voltas rápidas, depois perdeu muito o ritmo. E aí ele troca para o terceiro, que também tem bolha. Ele percebe que o problema é crônico, não adianta ficar parando, então vai no ritmo mais lento até o fim. O Mansell, que tinha caído lá para 21º, e já completa a primeira volta em 18º, ele molha os pneus dele e já vai para troca com 12 voltas. O Mansell já para com 12 voltas para fazer a primeira troca dele. Então a coisa estava muito crônica. E como o Lee Gogo tinha falado, o pessoal da Goodyear tinha falado para o Nelson e para o Frank Dernie que o pneu a correr era o C, ele só tinha um jogo de pneus B e esse jogo não estava pressurizado. Então o Nelson ficou refém do pneu C a prova inteira. Ele liderou com autoridade até a volta 32, até fazer a primeira parada, mas a partir daí ele vai fazer 3 paradas. Ele começa a sofrer com o mesmo problema do Ayrton, que os carros também no México estavam rendendo melhor, estavam sendo mais equilibrados com o tanque cheio, justamente por causa das ondulações. Geralmente é o contrário, o primeiro jogo de pneus é o que dura menos, né, e os outros duram mais. Só que no México, aquele monte de ondulação, todo mundo estava sentindo o carro mais estável de tanque cheio. Então o desgaste estava muito grande. O Nelson vai ter problema também ao longo da prova. E isso vai depender da fonte que você consulta. Alguns vão falar em duto de freio dianteiro, outros vão falar em suspensão. É possível que tenha sido os dois, que tenha sido algum impacto em zebra, alguma coisa assim, que tenha danificado as duas coisas, mas o Nelson vai ter problema no final da prova, vai fazer uma prova miserável. Além das 3 paradas, ele vai perder muito desempenho no fim e vai terminar na 4ª posição, tributário, né, graças a problemas que Johansson e Patrese tiveram. Senão ele não teria nem sido o 4º colocado. O Nelson poderia ter ficado fora da briga pelo título aí mesmo, com esse monte de problema que ele teve. Claro, se ele tivesse corrido de pneu B, e feito uma parada só, por exemplo, ele teria chegado muito mais à frente, mesmo com os problemas que teve no final da corrida. Mas o Frank Dernie observou isso, quer dizer que a ordem de chegada foi inversamente proporcional ao número de pitstops. Né, o Berger vai vencer tendo feito parada nenhuma, né, sem ter trocado pneus. O Prost chega em segundo com uma parada só, e é curioso, muito importante observar por que o Prost fez uma parada só. O Prost vai ter problema nas 2 últimas provas do ano, e esses 2 problemas vão se reverter em fatores positivos para ele, de forma muito curiosa. Não vou antecipar o que acontece na Austrália, mas ele tem um problema na Austrália que acaba virando uma vantagem para ele. E no México a mesma coisa. No México, depois que ele faz a primeira troca, ele começa a sentir problemas de embreagem no McLaren. E ele começa a ficar com medo de fazer uma nova parada e o carro morrer e não conseguir voltar mais. Então o Prost passa a guiar com muito cuidado para levar ele, que tinha sido o primeiro a parar, né, entre os líderes ali. Claro, o Mansell parou muito antes, mas o Prost, que tinha sido o primeiro a parar, ele passa a cuidar, vai pilotar com muito cuidado para cuidar dos pneus, levar o jogo de pneus dele até o fim, por causa da insegurança que ele estava com relação à embreagem. Uhum. Então o Prost acaba fazendo uma parada só, e isso beneficia ele muito. Ele vai chegar em segundo num resultado excelente para ele, porque ele chega em segundo, o Ayrton, com esse problemático, o segundo e terceiro jogos de pneu muito problemáticos. O Ayrton estava fazendo uma prova muito boa até o overcut, ele estava realmente, até o overcut não, até as 6 primeiras voltas do segundo jogo de pneus, ele estava realmente caçando o Berger, devagar, mas estava caçando, quer dizer, o segundo lugar certamente estava segurado para ele se ele não tivesse problema, mas o Ayrton com esses 2 pitstops e o ritmo prejudicado, ele cai para terceiro, até poderia ter sido pior, porque o Johansson no final até alcança ele. O Johansson, é bom falar, o Johansson estava caçando o Ayrton, estava com um rendimento bem bom, porque leve-se em consideração, o Johansson, as 2 Ferraris, na verdade,
elas tiveram muito problema de desempenho. O Johansson largou na 14ª colocação, ou seja, não estava com um carro bem acertado, mas foi ganhando o ritmo de prova durante esse período aí de pesadelo dos pneus macios da Goodyear, que não estavam rendendo nada, estavam provocando bolhas. Ele estava no encalço do Ayrton quando o motor Ferrari foi embora, e ainda de quebra levou para Trese, que escorregou no óleo do Johansson, fazendo com que o Nelson conquistasse uma 4ª colocação importante para ele, para as pretensões ainda matemáticas que ele ia levar para a Austrália. E ele ainda teve, no final, que segurar a pressão do Mansell, né, que chega em quinto. Mansell chega em quinto e automaticamente descarta o resultado, né, porque ele já tinha um quarto para descartar, então quinto para o Mansell e abandono teria sido a mesma coisa, né, mas ele termina na 5ª posição e já automaticamente descarta esse mesmo resultado. E acaba sendo uma prova, como eu falei, muito tensa e que desenha, né, e aí, essa é a primeira vitória da Benetton, né, que é a antiga Toleman, a primeira vitória do Berger. E aí tem uma situação muito curiosa em relação a isso, porque a equipe não esperava vencer, e aí quando venceu, não sabia se tocava o hino italiano ou o hino da Grã-Bretanha, né, o God Save the Queen. Então, tiveram que perguntar a Luciano Benetton, e aí, qual é a nacionalidade da equipe? E aí ele prontamente diz que era britânica. E aí vão tocar o hino britânico. E outra coisa bizarra é que eles não tinham uma bandeira brasileira oficial para botar no pódio. Não fazem colocar no pódio. Uma coisa totalmente constrangedora, o que chamaram de bandeira brasileira para colocar ali para a terceira posição da Ayrton foi uma coisa embaraçosa, constrangedora, uma coisa vergonhosa, enfim. Não sei se você tem essa foto aí também, mas é ridículo. Temos imagem, sim. Eu vou colocar aqui do lado, porque a gente tem o Prost ali no cantinho, e a gente vê uma bandeira brasileira que, obviamente, não tem nada a ver. Eu vou colocar até aqui, ó. Perdão, vou colocar aqui em destaque. Olha que beleza. Tá escrito ordem com N, tá? E progresso com um S só. E algumas estrelas ali aleatórias, 2 estrelas para cima da faixa. A gente sabe que a bandeira brasileira é uma só. A essa época eram 23 estrelas, né? Só vai ser a de 27 estrelas a partir de 1991. Essa é a bandeira que foi... A bandeira, à época, tinha 23 estrelas, tinha sido instaurada, salvo engano, em 67. Ou seja, enfim, coisa absolutamente bizarra, mas o rosto de alegria de Gerhard Berger, que se colocava ali como um grande talento, como uma expressão, um novo piloto expressivo, talentoso, ele que vinha de uma carreira meteórica. Ele começou a pilotar por volta de 79, de maneira amadora. Até uma coisa curiosa, contém na saga Austríacos, no site do GP Total, uma coluna. Ele começou, emprestaram um Ford Escort para ele, imaginando que ele ia bater e destruir, ia ter que pagar o prejuízo. Ele foi lá e ganhou a corrida. O pai ficou furioso, daí ele conseguiu trabalhar a cabeça do pai. Começou num campeonato de Alfa Sud, que era um pequeno Alfa Romeo que enferrujava só de você olhar, e foi campeão, e de repente começou a pilotar carros BMW de turismo, e quando foi se ver, ele já estava com um ATS BMW turbo de 1000 cavalos à disposição. Fez uma temporada de aprendizado na Arrows, foi bancado pela BMW nessa nova estrutura da equipe Benetton, e se colocava aí como um novo vencedor da Fórmula 1. Ele que fez uma temporada muito mais destacada que o Theo Fabi, que teoricamente era o primeiro piloto, um piloto que tinha renome, um piloto que tinha sido vice-campeão da Indy em 1983, tinha voltado para a Brabham em 84, ou seja, era um piloto reputado, fez as pole positions de Monza e de Zandvoort, só que sem conseguir os resultados que o Berger conseguia com o seu talento natural, e que promoveu uma carreira longeva, que foi até 1997. Então, o Berger, que é uma figura que todo o circo da Fórmula 1 gosta muito, e, claro, tem a nossa admiração também. Ele foi terceiro em Macau em 83, quando o Ayrton venceu também. Foi uma prova muito importante para a carreira dele, assim, quase sem experiência, né?
em monopostos e já fazer aquele terceiro lugar ali. É muito talento natural, né? E assim, foi uma prova interessante, porque a gente lembra Monza, por exemplo, ele partiu na frente, mas moeu os pneus, né? Acabou ficando no vermelho com combustível. México não, México ele fez uma prova muito madura, já vinha bem no Estoril e foi muito bem no México, um ritmo muito consistente. Mesmo aí, com pneus novos, baixou nessas 6 voltas, tirou um pouco mais de um segundo dele só. Então, ele estava muito bem, e aí chamou a atenção da Ferrari, inclusive, né, para se tornar piloto Ferrari a partir de 87, uma indicação, inclusive, a última indicação do próprio comendador Enzo Ferrari, né, foi o último piloto oficial a ser contratado para a Ferrari, né, ainda com Enzo Ferrari vivo, né, a indicação dele. Levou Essa foto é do fim de semana do México. Ele já estava lá acertando o seu futuro na Ferrari, já era contratado piloto Ferrari e estava lá no momento descontraído com o Marco Pittinini, que nessa época era quem comandava a equipe, a operação da equipe da Fórmula 1. Pois é, com esse resultado, o Prost descartou, né, a 6ª posição da Bélgica, então ele soma 5 pontos, ele não soma 6. Né, o Prost vai subir de 59 para 64. E o Nelson, que não tinha nada a descartar, sobe de 60 para 63. O Mansell segue com os 70, e o Mansell tinha ainda um quarto para descartar. O Prost tinha 1 ponto, que era o 6º lugar da Alemanha, e o Nelson continuava sem ter nada para descartar. Então, desenhou-se esse cenário para a Austrália, no qual os 3 tinham chances de título, só os 3, mas aí imagina, se a cabeça do Mansell, se o braço encurtou no México, imagina como é que ele não vai passar esses dias até a Austrália, por mais que lá ele adote uma postura diferente, de querer dizer que ia correr para vencer e tal. Mas assim, desenhou-se aí o México entregou, né, essa plataforma para que a gente pudesse ter uma das maiores corridas de todos os tempos, que é a Austrália 1986, um GP totalmente imperdível, parece até a textura, assim, a cor do tempo, tudo, assim, você olha para aquela prova e você tem a impressão que está vendo um filme, está vendo um épico, né, uma corrida assim, num ritmo absolutamente frenético e um clássico do esporte. Você que chegou até aqui, ou você que entrou na série agora, não perca, porque a Austrália 86 você quer começar a entender um pouco a história do automobilismo, é uma das corridas obrigatórias para se ver, tem que parar e ver com calma. E o México entregou. O México fez o papel, foi São João Batista, que preparou a vereda do Senhor para o que vem depois, entendeu? Ele foi o GP que preparou a plataforma aplanou o caminho para o que vem, o episódio final dessa temporada incrível, que teve essas provas incríveis que a gente viu até aqui. Então quem chegou até aqui não vai deixar de ver o finalzinho. Porque nenhuma temporada, uma grande temporada, deixa de ter um grande final, e essa foi uma corrida final absolutamente incrível e que fecha de uma maneira tão grandiosa essa temporada de 1986. É por isso que a gente gosta tanto, tá? Porque ela tem um conjunto de atributos que desemboca nessa grande final de campeonato, que a gente vai, claro, tratar em todos os detalhes no nosso próximo encontro. Não deixem de assistir, tá? Porque para a gente é uma grande satisfação, e para quem gosta da Fórmula 1, da história do esporte, leitura de corrida, rivalidade, xadrez, um verdadeiro xadrez que se desenvolve com tantas variáveis em jogo, tantas variáveis. Não era uma só, não era Mansell ganha, perde, Prost ganha, perde, não. Era muita coisa em jogo, muitas variáveis ali, desembocando em uma final que fez jus à grandiosidade de toda essa temporada. Mansell ia com 70 pontos, Prost 64, Piquet 63, todos para a grande final na Austrália, Grande Prêmio em Adelaide, que para mim é uma das corridas mais fantásticas de pista de rua, é uma das mais fantásticas, não só pelo traçado, por toda a atmosfera, enfim, é uma coisa também muito interessante. Ou seja, eu espero todos vocês
para que a gente possa ter esse desfecho para essa incrível temporada e para que a gente possa terminar esse primeiro elemento, esse primeiro especial do nossa programação 2026 aqui. Márcio, quer uma última palavrinha? Só confirmar, a gente ficou devendo no último vídeo, né, que a Williams já tinha sido campeã de construtores em Portugal. A gente ficou devendo essa informação, né? Confirmar isso, né, que ela já tinha o título de construtores. Agora o que restava era o título de pilotos, que na verdade todo mundo sabia que a Williams ia ser campeã de qualquer maneira, era uma formalidade quase, né? Agora o título de pilotos estava realmente uma tensão muito grande, por toda essa dinâmica que a gente viu, todas as flutuações, todo mundo liderando o campeonato em algum momento, todos esses 4. Então, muita coisa em jogo e todo mundo queria muito esse título. Todo mundo queria muito. Não foi só como se fosse pouco um campeonato do mundo, mas era um campeonato que todo mundo queria muito, sabe? Tinha algo a mais nessa disputa e isso tudo vai escrever o GP da Austrália, o incrível GP da Austrália. Espero vocês todos para que a gente possa encerrar, fazer um grande finale desse GP Total Corrida a Corrida temporada 1986. Até lá!